Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. O canal Piuí cometeu um erro no passado, porque a gente não acreditou em Top Gun Maverick. Nem por um segundo a gente pensou que poderia ser o sucesso que foi. Chupa. Mas por que será que o Piuí não acreditava nessa continuação? Será que o filme original é tão ruim assim? E se ele não for, por que a continuação demorou tantos anos pra chegar? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, passando pelo enredo dos filmes de Top Gun, trazendo algumas curiosidades e dando a nossa opinião sobre tudo isso. Então apague as luzes do seu caça e aperte o cinto, porque tá começando a saga Top Gun aqui no canal Piuí. E faça que nem o Tom Cruise, deixa um like. Poucos filmes influenciaram tanto a cultura pop quanto Top Gun, Ases Indomáveis. E a história não surgiu do nada. E tudo começou lá em 1983, quando numa revista surgiu um artigo que falava sobre a Marinha Americana que buscava os melhores pilotos. Eles faziam treinos muito intensos na busca desse time perfeito, praticamente um tropa de elite dos ares. Caveira, meu capitão. E esses treinos aconteciam em uma escola muito específica da Marinha, que não era onde todos estudavam. E foi justamente esse artigo publicado na revista Califórnia que chamou a atenção de Don Simpson e Jerry Bruckheimer, dois produtores que ficaram muito empolgados e decidiram transformar essa história em um filme. Acontece que esse seria um projeto muito caro e muito arriscado, porque ele realmente parecia algo bastante nichado, um filme sobre caças, sobre aviões, era realmente algo um pouco inusitado, digamos assim. E não à toa, muitas pessoas negaram participar desse projeto, tanto grandes estúdios como grandes atores. Eu não quero! Um bom exemplo é o Matthew Modine, que seria o protagonista de Top Gun Ases Indomáveis, mas acabou negando o projeto por entender que ele não parecia muito promissor. Tô sentindo cheiro de merda. O que acabou sendo uma pena pro Matthew Modine, né? Já que Top Gun foi simplesmente um dos maiores sucessos dos anos 80, um filme extremamente influente, e agora a gente vai entender o porquê disso tudo. Top Gun Ases Indomáveis foi lançado em 1986 com o roteiro de Jim Cash e Jack Epps Jr., de Anaconda, e com direção de Tony Scott, que foi escolhido porque ele fez um comercial de carros e em um certo momento apareciam caças. Aí o pessoal falou assim, caraca, ele já tem habilidade com aviões, é só contratar ele. Simples assim. E no enredo a gente conhece o piloto Pete Mitchell, o personagem de Tom Cruise, que tem o codinome de Maverick. E assim como o nome dele já deixa entender, ele é rebelde. Ele chega e fala o que pensa, ele é radical. Que radical! Tu quer falar o teu codinome de piloto, Léo? Leonardo Troublemaker Pereira. Não combina tanto, mas foi o melhor que eu consegui fazer. E o teu? Snake, mexicano. Uau! Minhas origens, né? Poucas pessoas sabem que eu nasci em Puebla, no México, né? Verdade. O copiloto dele, o Guzzi, não é tão rebelde assim, mas ele é brabíssimo. E isso fica claro quando esses dois, já na abertura do filme, estão pilotando um F-14 e são abordados por dois MiG-28. E 28 é o dobro de 14, ou seja, são aviões muito mais brabos. Acertou. E assim, os aviões MiG são russos, só que esse MiG-28 é fictício e ninguém avisa de qual país é, porque eles ficam falando que é de uma força aérea inimiga. Qual força aérea é essa? Só podem ser os russos. Sempre eles, malditos, sempre atrás dos americanos. Argentinos. Por que argentinos? Porque é filho da puta. Perdi a linha. Mas perigoso mesmo é o Maverick, porque ele consegue fazer suas manobras muito radicais, consegue mirar num desses caças e isso acaba afastando essa força aérea inimiga. E só que ele percebe que tem um outro piloto que está em um outro F-14 que começa a ficar nervoso e não consegue pousar. E aí o pessoal da base fala, ó, Maverick, volta pra cá, vai dar tudo certo, daqui a pouco o fulaninho vem e pousa também, só que ele pensa assim, eu não vou deixar meu parceiro na mão. Então ele desobedece às ordens, volta para os ares, vê o cara tendo um ataque de pânico por ter sido alvo desses MiG-28 e consegue escoltar esse cidadão para que ele também pouse em segurança. Apoio moral, né?
E aí, quando o Maverick e o Goose pousam, eles tomam uma bronca por terem desobedecido às ordens, mas a realidade é que eles são tão brabos, mas tão brabos, que o comandante deles se vê obrigado a escolher os dois e enviá-los para Top Gun, a escola dos tops. Só que eu não caí pra baixo, parceiro. Eu caí pra cima. Hoje em dia as pessoas lembram do sucesso que foi Top Gun Maverick e é daquelas notícias que falavam o seguinte: o Tom Cruise realmente pilotou um caça, foi incrível e tudo mais. Aí você se pergunta, ele pilotou um caça nesse filme aqui de 86? Não, óbvio que não, né? Inclusive o Tom Cruise não pilotou um caça nesses novos filmes também. Ele pilotou aviões menores e naquelas cenas que ele tá muito louco assim de um lado pro outro, na verdade ele tá como copiloto. Mas vale mencionar que todo mundo, mesmo em Top Gun Ases Indomáveis, teve que andar de caça, sentir os efeitos da gravidade, todo mundo passou por essa situação que é de fato muito perigosa, mesmo estando apenas como um copiloto, estando na carona. E prova disso é que durante as gravações desse primeiro Top Gun, o piloto Art Skoll, que já tinha trabalhado em várias outras produções, sofreu um acidente e acabou falecendo. O que trouxe aquele clima um pouco pesado para as gravações depois, né? Complicou um pouquinho mais aí e começou a ficar mais difícil do pessoal ter que andar na carona do caça, entendeu? Todo mundo ficou meio ressabiado. Agora deu caralho mesmo, viu? Agora, falando sobre Top Gun Ases Indomáveis em si e as cenas de combate, de ter avião e tal, é bem diferente do que a gente tá lembrado. Até porque depois que a gente viu Top Gun Maverick, que a gente faz essa comparação lógica na cabeça, e aí piora bastante o filme de 86. E assim, não é que ele é ruim, mas é que ele tem algumas cenas que são incompreensíveis, tá ligado? Eles estão falando, estão mirando no caça, e está passando um caça aqui, olha, só que você não consegue ver isso em tela. Você acaba sendo guiado pelas narrações, pelo que o pessoal tá falando. Mas as cenas em si até parecem meio soltas, né? O que tá acontecendo aí? Não tô entendendo nada. O storytelling dele é muito feliz, né? Ali, aquela parte que eles vão conversando pelo rádio e tal, porque realmente é isso que contextualiza e a gente vê que as imagens, elas não necessariamente mostram o que está acontecendo. Elas são mais cenas mesmo de caças passando, de uma mira, um computador e tal, e eles acabam fazendo essa construção com a ajuda desse papo no rádio. No fim das contas funciona bem, mas é óbvio que quando a gente compara com o Top Gun Maverick, que a gente vai ver depois, aí as coisas são um pouco diferentes. Complicou. Na escola Top Gun a gente percebe que o Maverick é um pouco arrogante. Ele acaba tendo problemas com o Iceman, um outro arrogante. Então eles ficam se encarando, ficam fazendo aquela cara de mal um pro outro, porque a melhor dupla vai ganhar o Top Gun Trophy, que é tipo o troféu pra quem é o piloto mais top dos tops, entendeu? O top dos tops. É uma estrelinha dourada no quadro e esses dois caras ficam brigando por causa dela. Mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Eles ficam se encarando e tal, chegam bem pertinho um do outro, e isso acabou resultando até numa teoria que o Tarantino já falou num filme que ele participou, de que esse filme aqui tem esse tom meio homoafetivo, de que os caras estão ali querendo se pegar. Eu acredito nessa teoria. It is a story about a man's struggle with his own homosexuality. Porque pra mim é muito encarada, e eles não olham pro olho, entendeu? Uma coisa é olhar pro olho de uma pessoa, outra coisa é olhar pra boca. Aí é diferente, sabe? Bom, mas entre uma alfinetada e outra, entre um desejo de beijo de língua e outro, o que acontece é que o Maverick acaba saindo ali da escola em determinado momento, vai até um bar e conhece a Charlie. E aí ele fica encantado com essa mulher, ele fala assim, meu Deus, eu preciso dela. Ele vai, ele dá em cima dela, ele tenta. E no dia seguinte ele descobre que a Charlie é, na verdade, a instrutora dele na escola Top Gun. Hello? E a partir desse momento, o filme vai ser recheado de tensão sexual entre o Maverick e a Charlie, sempre ao som de Take My Breath Away. Mas eu vou dizer uma coisa, tá? O que eles repetem essa música, Jesus, não é só uma vez que toca Take My Breath Away. É umas 6 vezes, eu acho. Toda hora que tem uma tensãozinha, começa lá, Take My Breath Away. E a trilha desse filme é essencial para passar essa atmosfera dos anos 80, né? Até porque ela tem 2 hits muito grandes, que é Danger Zone, que também toca várias vezes. E Take My Breath Away, que foi a música que acabou vencendo Globo de Ouro, Oscar, se tornou a mais tocada em praticamente o mundo inteiro. Tava no Summer Electro Hits 86, né? E é simplesmente
insuportável. Desculpa, tem um monte de gente que quando saiu o trailer de Top Gun Maverick falou: eu não acredito que não vai ter Take My Breath Away. E cara, eu dei graças a Deus que não teria Take My Breath Away, porque essa música só funciona em cenas muito bregas. Muito bregas. Que cafona. Mas é que era uma música dos anos 80 e a gente vai entender uma coisa, tá? Top Gun, As Indomáveis é um filme essencialmente brega. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. E é por isso que essa música brega funciona, porque as duas coisas se casam, entendeu? Mas eles tocam essa música mais vezes do que eles precisavam, porque esse homem não pode olhar pra essa mulher que Take My Breath Away. Ai meu Deus, chega. E o Danger Zone também toca bastante, né? Toca. Mas essa daí é menos irritante. Eu gosto mais, pronto. É isso, é baseado no que tu gosta mais, no final das contas. Os treinamentos do Maverick começam devagarinho, sabe? É tipo, bota a primeira, solta a embreagem, estaciona. Só que o Maverick é top, ele não tá nem aí, ele não quer fazer a parte fácil. Então ele começa a voar baixo, a passar perto do controlador de voo. E isso começa a incomodar os comandantes. E toda hora ele toma bronca. O Maverick é aquilo que é comumente conhecido como merdeiro. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender isso. Fazer merda, coronel. E boa parte desse filme são os superiores cagando na cabeça do Maverick. E com tanta pressão, com tanta bronca, é preciso relaxar. E aí rola a famosa cena que não tem função narrativa nenhuma e que tá aqui só pra mostrar homens sem camisa, que é o jogo de vôlei na praia com calça jeans. Um clássico, né? É um clássico, tem tapinha na bunda, tem câmera lenta, tem suor no corpo, tem encaradas, tem aquele lance lá do Iceman e do Maverick, quem sabe o que tá acontecendo, essa rivalidade não vem do nada, então assim, é muito brega, mas é o que a gente acabou de falar, Top Gun é brega, então tá tudo certo. E por falar em brega, logo depois do vôlei de calça jeans, tem um momento em que o Maverick e a Charlie vão se encontrar e finalmente eles vão fritar aquele bifinho juntos, ao som, claro, de Take My Breath Away, que já toca pela 5ª vez a essa altura do campeonato. De novo! É quando rola a fecundação, rola o Take My Breath Away. O treinamento vai bem, mas como a gente bem lembrou, o Maverick é merdeiro e num certo treinamento eles têm que fazer uma missão de voar muito rápido. E ele percebe que o Iceman tá na frente dele. E ele fala assim, quer saber? Eu joguei muito Gran Turismo 2 e eu sei que pegar a vaga faz ficar mais rápido. Então ele encosta o caça dele atrás do caça do Iceman, vai seguindo, só que ele acaba pegando um turbilhão de ar que faz com que ele comece a girar muito. E aí eles são obrigados a ejetar. O Maverick consegue acionar o equipamento, ejeta, só que quando o Goose vai fazer isso, ele acaba se chocando com o teto do caça e morre. Que projeto mal feito desse avião, né? Pelo amor de Deus. O negócio é feito para ejetar e o teto fica em cima. É que ele não abriu o teto solar, né? Ah, pode ser. O Maverick fica devastado com essa informação porque ele era muito amigo do Goose. Só que ele acaba sendo inocentado porque, como a gente comentou aqui, foi um problema técnico, não foi culpa dele. Assim, ele colocou a galera numa situação perigosa de ter perseguido o Iceman. Só que o avião deveria ter ejetado. Só que ele não quer nem saber, ele fica chateado e acaba saindo do projeto Top Gun. Ele vai lá conversar com o superior dele, que durante o filme inteiro cagava na cabeça dele. E esse superior fala o seguinte, olha, eu treinei com teu pai. Ele era bom, mas não tão bom quanto você. E você tem que entender que na vida essas coisas acontecem e vem o momento Optimus Prime, o momento coach, que faz com que ele entenda que ele precisa voltar para o programa. Vocês precisam mudar o mindset de vocês. E assim, esse aqui é um filme muito legal de assistir até hoje, porque ele realmente transmite muito bem essa atmosfera oitentista, ele tem alguns personagens carismáticos, a relação do nosso querido Maverick com o Goose funciona bem, então quando o Goose morre, a gente acaba sentindo também. E é um personagem legal o Goose no filme, né? É um personagem interessante, só que se tem uma coisa que aqui nunca é mencionado, é a relação do Maverick com o pai dele. E aí ele chega com o superior, e o superior começa a falar assim, não, porque o teu pai, ele salvou 3 caras antes de morrer, ele inclusive me salvou antes de morrer numa missão, e nesse momento resta a gente aceitar que esse papinho tocou o Maverick e por isso ele decide voltar para a escola Top Gun. Jura?
E assim, pra ser sincero, o roteiro desse filme tá longe de ser um primor, não tem muita causa e consequência, porque eles falam que o romance da Charlie e do Maverick é proibido, não pode e tal. Daqui a pouco eles estão aparecendo em público e ninguém mais lembra que isso é um problema, entendeu? O roteiro do filme em si é meio confuso, né? Porque ele tem esse início, eles falam sobre o MiG que apareceu no radar e dane-se. Foda-se. Vira só treinamento, romance durante sei lá quantas horas de filme, e aí lá no final de novo vai ter um problema que não foi dito em momento algum, ninguém sabe qual que é a conclusão desse filme. Ela simplesmente aparece nos últimos 15 minutos e é isso aí. Aceita que dói menos. Então, assim, as causas e as consequências de todo esse filme, elas são meio confusas. Ele acaba se apoiando bastante na relação do Maverick e do Goose, e principalmente nas cenas aéreas. O filme aqui teve todo o apoio da Marinha, que não só forneceu caças e pilotos, mas participou ativamente de toda a produção do filme. Então a Charlie, por exemplo, era para ser uma outra estudante ali da escola Top Gun, mas o romance na Marinha Americana era proibido. Então a Marinha foi lá e falou, beleza, a gente ajuda, mas muda isso, muda aquilo, altera isso, altera aquilo. Talvez tenham sido eles que mexeram um pouco demais aí no roteiro e faltou umas pontas. Até tem gente que acusa que isso aqui é uma propaganda militar para os Estados Unidos. E o início do filme é, de fato, uma propaganda militar, né? Tem lá os caras conseguindo levantar o voo, e os operadores comemorando o voo, e a bandeira americana passando no fundo. Pode incomodar uma galera, mas é aquela coisa, né? É bobagem, e eu diria, inclusive, que faltou aquela narração que nenhum exército brasileiro fazia, do tipo assim, você vai escalar montanhas, você vai pilotar aviões, você vai não sei o quê. Você vai cortar grama, pintar meu fio, fazer carinho no macaco. Exército brasileiro, você não tem escolha, é obrigatório. O Maverick, depois de ouvir as palavras de incentivo do amigo do seu pai, acaba voltando lá para a formatura, aceita que terminou lá o curso de Top Gun, e quando eles estão lá comendo camarãozinho e tomando um golinho de um chardonnay, eles acabam sendo chamados porque deu um problema. Um avião americano desapareceu em águas inimigas, então eles são chamados para investigar essa situação. E obviamente o Iceman, que era o top dos tops, acaba indo primeiro junto com seu parceiro. Só que quando ele chega lá, começa a dar merda e aparece um monte de caça inimigo e começa uma batalha nos ares. E é aí que Maverick tem que entrar no seu avião para salvar a galera. E aí acontece essa grande batalha, é o avião do Iceman, o avião do Maverick, 6 caças inimigos. E assim, vou dizer uma coisa, tá? O Iceman é craque, mas gênio é gênio. E o Maverick, ele mostra que ele é o melhor, né? Não é craque, ele é gênio. Corta giro e consegue derrubar vários caças inimigos. E aí o Iceman, que tá caindo, consegue derrubar outro caça inimigo, e nesse momento sobram apenas 2 aviões que veem a situação e pensam assim, quer saber? Contra eles não dá, vamos embora. Foda-se! E aí os 2 pilotos americanos, o Iceman e o Maverick, conseguem pousar em segurança e são recebidos como heróis. No final do filme eles se olham, eles se cumprimentam, eles viram amigos. Só Deus sabe o que eles fizeram depois desse momento. Só Deus e eles mesmo, né? Beijo na boca me dá tesão. Top Gun As Indomáveis custou 15 milhões e faturou 357, sendo a maior bilheteria de 1986. Só que as críticas, meu amigo, não foram muito positivas. Isso porque, como a gente falou, o roteiro do filme é um pouco quebrado, ele não tem muita causa e consequência, a lógica se perde várias vezes, e ainda teve muita gente que não gostou por ele ser um filme que prega demais essa propaganda militar. Então, assim, isso acaba incomodando as pessoas, né? Mas, no fim das contas, isso de nada afetou o sucesso de Top Gun. Esse filme foi extremamente influente. Depois que ele foi lançado, os alistamentos da Marinha Americana bateram recordes, a ponto de terem, inclusive, alguns pontos para alistamento nos próprios cinemas. Então você ia, assistia Top Gun, saía e fazia merda no impulso de já se alistar. Então. Será que esse filme é uma propaganda militar? As vendas do Ray-Ban, aquele modelo aviador, subiram 50%, 60% nos meses seguintes, e tudo que estava relacionado a Top Gun, absolutamente tudo, as roupas, as músicas, os atores, tudo isso explodiu. E aí eu te pergunto, como é que não teve uma continuação poucos anos depois desse primeiro? É isso que a gente vai ver agora.
Meu amigo, apesar do sucesso do primeiro filme, o Tom Cruise comentou ali nos anos 90 que não achava que teria que ter uma continuação do filme, até porque a história já estava completa ali, é uma história daquele piloto renegado, que mesmo sendo babaca consegue dar a volta por cima. E vou dizer uma coisa, a gente no passado concordava com o Tom Cruise, porque a gente realmente não via essa história como algo grandioso a ponto de precisar de uma continuação, né? Precisava ter feito isso. Mas a Paramount não pensava assim, e mais ou menos ali em meados de 2010 começaram esses planos para fazer uma continuação de Top Gun. O projeto estava muito bem encaminhado, teria o retorno do Tom Cruise e teria o retorno também do diretor Tony Scott. Só que esse cidadão acabou tirando a própria vida em 2012. E aí essa continuação foi engavetada por um bom tempo, até que em 2017 ela retornou. E nesse momento a gente pensou, putz, lá vem mais uma continuação desnecessária e sem sentido para o cinema. E a gente não botou fé em momento algum. Não vai dar não. Falou publicamente várias vezes que não faz sentido, é filme de velho pai, aqui que eles querem continuar esse negócio, vai ser brega de novo, até que chegou o trailer. E a gente assistiu e falou assim, mas pera aí, essas cenas estão bonitas, hein? Cavalheiros, atiçaram minha curiosidade, mas agora tem minha atenção. Eu acho que esse filme vai acabar surpreendendo. E não é que surpreendeu? Lançaram em 2022 com o roteiro de Ehren Kruger de O Chamado, Eric Warren Singer de Trapaça e Christopher McQuarrie de Os Suspeitos e outros 715 Missões Impossível, né? Porque ele, depois que entrou na franquia, ele dormiu ali, né? Ele é o brother do Tom Cruise, esse cara. E nós somos os 3 melhores amigos que alguém poderia ter. Top Gun Maverick tem direção de Joseph Kosinski de Oblivion e se passa 30 anos após o primeiro filme. E o Maverick nunca conseguiu subir na carreira militar. Ele acabou ficando como capitão e fazendo vários testes muito perigosos com caças e tal, porque ele é um merdeiro, entendeu? Ele não consegue respeitar a hierarquia. Então, enquanto o Iceman tá lá como comandante, eu não sei patente militar, mas ele tá lá em cima, o Maverick continua pilotando caça e às vezes até trabalhando como garçom no final de semana. Essa parte eu perdi do filme. E na abertura a gente já vê que o Maverick virou um piloto de testes e ele está participando de um projeto que está prestes a ser encerrado. Isso porque o cara que está comandando esse projeto, o Almirante Hammer, ele não acredita mais em pilotos humanos. O negócio dele é drone, é tecnologia, é inteligência artificial. E aí tem um avião sendo testado que nunca chega na velocidade que ele gostaria que chegasse. Esse avião tem que alcançar a tal da velocidade Mach 10. E ele nunca consegue chegar nessa velocidade. Sabe o que é Mach 10? O que é? É a velocidade do som vezes 10. Ou seja, dá mais ou menos uns 12.340 km por hora. Acertou, miserável. E aí o Almirante Hammer pega, manda todo mundo embora, diz que o projeto vai ser encerrado, só que o Maverick, ele se irrita com essa situação e ele diz assim, tu quer ver essa merda chegar na velocidade? Aí ele vai lá, entra no caça, pilota, chega à velocidade Mach 10, só que ele é um merdeiro, um grande merdeiro, então ele ultrapassa a velocidade Mach 10 e ele só para mesmo quando o avião dá problema e cai. Eu vou cair! Ele precisa estragar as coisas, é por isso que esse homem não consegue ascender na carreira. Ele é o que chama de cupim de ferro, né? Você tem dedinho podre. Aí sim o Almirante Hammer manda o Maverick pra rua, mas pra sorte dele, o Iceman ascendeu muito na carreira, como o Miguel falou, e aí quando o Maverick já tá procurando um novo emprego no LinkedIn, o nosso querido Iceman chega e direciona ele para voltar à escola Top Gun. Aí você pensa, para ser aluno? Não, meu amigo, agora é para ser professor. O que me fez aceitar essa proposta foi que eu já estava há muito tempo coxando o saco em casa, tá certo? Vou dizer uma coisa, tá? A gente vai ver isso depois do filme, mas esse início aqui já mostra que essas cenas de avião vão ser fodas, tá? Porque quando o caça tá vindo aqui, ó, e ele levanta e dá essa explosão de som que voa tudo, você tá no cinema, sua cabeça explode junto, fala, caralho! Se você assistiu no cinema esse filme, pode agradecer. Você viveu uma dessas experiências que valeu muito a pena. Ok, Google. Amoleça meu pinto. Diferente do primeiro filme, esse aqui tem uma missão clara. O nosso querido Maverick vai ser instrutor dessa equipe de pilotos que tem uma missão muito clara, que é o seguinte: entrar no espaço aéreo inimigo para destruir uma usina que está minerando urânio. É isso aí, entendeu? Tem que acabar com essa usina e vamos treinar a galera. Só que o Maverick não fica muito feliz no momento em que informam que ele não vai pilotar os caças, que ele vai apenas
instruir. E ele fica ainda menos feliz quando ele descobre que um dos alunos dessa equipe de pilotos é justamente o Rooster, o filho do seu antigo parceiro Goose, que guarda uma mágoa com o Maverick por 2 motivos. Primeiro, por todo esse caso envolvendo seu pai ter sido esclarecido, mas ele não compra muito esse papinho, ele acha que de alguma maneira o Maverick também tem uma parcela de culpa. E além disso, o Maverick trabalhou, mexeu seus pauzinhos para impedir que o Goose se alistasse no passado. Atrasou a vida militar do garoto em 4 anos. 4 anos? É uma Copa do Mundo. A gente tem que esperar mais um ano pro Brasil perder o Hexa de novo. É muito triste. Uma Olimpíada. É um mandato. Não de senador, porque senador é 8. Então podia ser pior. Desculpa. Saindo ali da reunião, ele vai até o bar pra tomar uma bebidinha e acaba conversando com a Penny, a sua amiga, se é que você me entende. Bom, claramente eles já se conheceram muito bem, muito intimamente, assim como o James Cameron Cover conheceu o Léo. De conhecer ele de uma forma muito presencial. E então eles têm essa paixão, esse amor, só que é um negócio que é ressentido, entendeu? Porque parece que o Maverick pisou na bola. Outra vez? E além de rever a Penny, ele também tem a oportunidade de ver os seus futuros alunos interagindo. Então tem o Rooster tocando piano que nem o Goose fazia, aí ele se emociona com essa cena e tal. Tem o Hangman, que é o Iceman 2.0. Ele é o babaca que vai ser o rival do Goose. E que babaca legal, vai dizer. Muito obrigado. Ele é um babaca muito legal, entendeu? E o Maverick fica ali observando essa situação até ele ser expulso do bar, porque ele teria que pagar uma rodada pra todo mundo e não tem dinheiro. Mas esse negócio de pagar uma rodada pra todo mundo eu não entendo, tá? Tem 48 pessoas naquele bar. Quer dizer, é uma cerveja pra cada pessoa. O que? Cada cerveja é $2? 48? $96? Ou até mais, talvez. $200? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Você veja bem que eu nunca fui pra um bar americano que eu disse que uma cerveja lá é $2. Tá barata a cerveja, me leve pra esse bar. No dia seguinte, o Maverick se apresenta e os alunos já ficam, ó lá o velho, o que o velho quer falar, o que o velho sabe? Velho não sabe nada. Só que ele mostra que sabe sim, a pipa do vovô ainda sobe. Então na primeira demonstração, o nosso querido Maverick dá show. E isso é muito necessário porque o plano que ele apresenta para esses alunos é muito arriscado. Para eles conseguirem invadir aquela usina nuclear e destruir ela, eles vão precisar fazer um longo trajeto de voo em uma altitude baixíssima. 100 pés. Vocês sabem o que é 100 pés? São 30 metros. 100 pés são 30 metros? É tipo, muito baixo. É mesmo, é? E eles vão precisar fazer um longo trajeto nessa altitude insegura, em altíssima velocidade. Depois tem todo um momento em que eles precisam lançar mísseis nessa usina em situações muito específicas e realmente o que ele apresenta para esses alunos parece uma missão impossível. Então ele tem que ir lá e mostrar que ele sabe fazer as coisas e no primeiro treinamento já fica claro que ele consegue desviar de todos os alunos, ele consegue mirar em todos eles, mostrando que se aquilo ali fosse uma batalha de verdade, ele teria matado geral. Esse cara é foda. Olha, meu amigo, se no primeiro filme já tinham boas cenas ali de avião e tal, cockpit nem tanto, porque parecia só que o cara tava dentro de um negócio fechado fazendo assim, ó. Aqui, meu amigo, deu show. Meu Deus, é um negócio maravilhoso. Eles estão dentro do caça, aquela câmera aberta que mostra o piloto, o cockpit e tudo que tá em volta, e as cenas do caça passando. Cara, é um deleite visual, né? Não só visual, mas também um deleite sonoro, porque todo o trabalho de som desse filme é impressionante. A gente consegue sentir toda essa adrenalina dos aviões, ao mesmo tempo os diálogos nunca se perdem, tudo funciona muito bem no som desse filme. E vale a gente mencionar que nos bastidores aí rolaram informações de que haviam centenas de horas de voo e que esse filme teve um processo de decupagem muito lento, aquele processo de selecionar o que realmente iria para o filme, porque eram tantas horas, mas tantas horas, que realmente eu acredito que tenha sido muito trabalhoso fazer a montagem disso tudo. Caralho, é difícil, velho. Muito. E é impressionante como essas cenas aqui não enjoam, porque são muitas cenas de caça, muitas cenas de cockpit que acontecem em sequência, mas elas são tão bem construídas
costuradas e as cenas são tão entendíveis, diferentes do primeiro filme, que você entende que tem um caça, que agora ele deu um loop, que agora ele mirou em outro, que agora ele escapou, que você fica muito instigado naquela história, né? Nesse caso aqui o filme não precisa daquela narração no rádio para fazer você entender a ação. Só as imagens já conseguem fazer você compreender exatamente o que está rolando nos ares. Aí sim, cara. E assim, meu amigo, quando esse filme estava sendo produzido, várias notícias começaram a circular de que o Tom Cruise e os outros atores realmente estavam nos caças, até falaram que eles estavam pilotando. Só que assim, meu amigo, pilotar caça não é assim que funciona, tá, meu irmão? O Tom Cruise tem aviões da Segunda Guerra Mundial, inclusive aparece no início do filme um que ele possui. Ele, inclusive, é um piloto licenciado e tal, só que esse F-18, esse caça, é muito rápido e muito caro, custa tipo uns 70 milhões. Então não é bem assim pra ele pegar e entrar nesse negócio e sair pilotando, entendeu? Então essas cenas que ele aparece de um lado pro outro, com a força G agindo aqui, o rosto dele derretendo quando ele tá subindo, na verdade ele tá na carona, né? Fica fácil, né? Como todos os outros atores também tiveram que estar, como todos os outros atores também acabaram sentindo a força G, vomitando durante as gravações, os atores também precisaram nesse filme operar a câmera, porque como eles estavam em um espaço muito pequeno, tinha momentos ali em que eles precisariam se filmar, então houve todo um treinamento que foi feito para que eles pudessem estar em Top Gun Maverick, e como o Miguel falou, o Tom Cruise não pôde pilotar o F-18, porque é um avião muito caro e a vida do Tom Cruise vale muito, mas certamente se tivessem deixado, ele pilotaria, tá? Só que no final ele pilota um P-51 com a Jennifer Connelly e de fato é ele pilotando. It was an incredible experience, certainly like nothing I've ever done before. Meu amigo, uma vez merdeiro, pra sempre merdeiro. E o Maverick começa a fazer um monte de coisa, os superiores dele falam, cara, você não pode fazer isso, é muito perigoso. É aquela velha história, né? Ele acaba fazendo merda e a galera bota ele no gancho. Só que em paralelo a isso, o Iceman tá muito doente e ele acaba chamando o Maverick até a casa dele pra falar sobre essa missão, porque ele tá curioso pra saber o que tá acontecendo de errado. E nesse momento tem uma das cenas mais emocionantes do filme. Admiral? Isso porque aqui aparece novamente o Val Kilmer, o Iceman, um personagem muito memorável do primeiro filme, mas que sinceramente, se apenas reaparecesse aqui numa continuação, não criaria nada muito emotivo. No entanto, o Val Kilmer passou por uma situação muito grave na vida dele. Em 2015 ele descobriu um câncer de garganta que avançou muito rapidamente. O ator passou aí por quimioterapia, radioterapia, fez operação para retirada do tumor, acabou conseguindo sobreviver, mas a sua capacidade de fala foi afetada. Hoje em dia o Val Kilmer já não consegue mais se comunicar por fala como fazia. Existem aí vários processos que estão rolando para que com tecnologia ele consiga isso, mas no momento da gravação desse filme isso ainda não era possível, então o personagem dele aparece e se comunica com o Maverick apenas por escrita. Ele quer saber ali por que o Maverick está pensando em desistir, né? Já que os superiores dele estão falando que a missão não vai dar, então ele já tá tipo assim, cara, eu vou vazar disso aqui. E o Iceman ali, por meio de digitação, por meio de algumas palavras escritas, consegue convencer o Maverick a permanecer nesse projeto, a deixar as rusgas com o Rooster de lado e a treinar esses pilotos, porque segundo o Iceman, ele é a única pessoa capaz de fazer isso. E bem no finalzinho dessa cena, tem um momento em que a produção fez ali uso de inteligência artificial para reproduzir a voz do Val Kilmer e fazer algumas pequenas palavras de apoio ao Maverick. The kid needs Maverick. That's why I fought for you. E essas palavras aqui são muito emocionantes, tá? Muito emocionantes. E vou dizer uma coisa, tá? O Tom Cruise, ele é um ator de ação e assim que ele acabou ficando muito famoso para várias pessoas. Só que ele também é um excelente ator de drama. Ele consegue entregar ali no olhar dele. Ele chora, o olho marejando, a boca tremendo. Pô, ele manda uma atuação foda, realmente emocionante. Então é muito bom ver que o Tom Cruise, além de se pendurar em prédio, pilotar avião, se arrebentar no chão, ele ainda consegue atuar tão bem assim, né? O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. E durante o treinamento, o Maverick entende uma coisa. Ele precisa de uma equipe unida, que tem que ter entrosamento. E como é que faz isso? É claro, jogando futebol americano na praia de calça jeans. E aqui é aquela cena clássica, né? A gente vai ver os caras sem camisa, suado, brilhoso, com aquela luz do sol. Gostoso! É lindo, muito bonito.
Mas eu acho essa cena muito legal, ela transmite muito bem essa ideia de equipe, entendeu? Ela deixa todo mundo alto astral. Nem tanto assim, meu amigo, porque o Rooster ainda tá com essa rusga em cima do nosso querido Maverick, então eles conversam, eles têm um momento ali de cisão, eles brigam e tal, eles meio que não se entendem, tá ligado? Porque o Maverick fala, cara, eu te tirei aqui da carreira militar porque eu não quero que tu morra que nem teu pai, entendeu? Eu já tenho essa morte nas minhas costas, eu não vou aceitar que o filho do meu melhor amigo morra também. Why did you stand in my way? You weren't ready. Então eles têm esse momento assim de cisão, eles acabam brigando, só que claro que eles vão se juntar em certo momento. Só que antes disso acontecer, o nosso querido Iceman acaba falecendo e tem essa cena emocionante do funeral dele. E tragédia pouca é besteira, o que acontece depois é o seguinte, a galera acaba tirando o Maverick do projeto. Eles aumentam o tempo que era de 2 minutos e 30 para, sei lá, 4 minutos. E o pessoal fala assim, tá, mas por que vocês estão aumentando o negócio? Isso vai colocar a gente em risco, os caças vão perseguir a gente. Só que meio que dá a entender que os comandantes não estão nem aí se os pilotos morram ou não. Eles só querem destruir aquele negócio e se tiver baixas, dane-se. Foda-se. E para provar que essa galera tá errada, o Maverick rouba um caça e mostra que ele consegue fazer aquele trajeto em menos de 2 minutos e 30. E aí vem essa cena maravilhosa dele desviando das coisas, dando um loop, destruindo o negócio no olho, indo embora e todo mundo falando assim, he's the one. Ele é o escolhido. E esse momento do filme é realmente muito empolgante, porque o cara é demitido, ele perdeu as costas quentes dele, ele já não tem mais como permanecer ali, e aí ele volta, ele faz todo esse trajeto. O diretor, o Joseph Kosinski, é muito feliz nesse momento, porque ele realmente consegue passar pra gente a ideia do trajeto sendo feito exatamente como deveria. Tem todo esse percalço do míssil automático dar problema, e aí ele precisa jogar o míssil no olho mesmo. Cara, essa cena é muito empolgante e assim, dá vontade de se alistar na Marinha. Se tivesse um guichezinho na saída do cinema, essa altura do campeonato eu não tava aqui não, eu tava pilotando um caça. Não tava não, tava pintando meio fio, que é o que aconteceu aqui no Brasil, né? Droga! Mas eu ia me dedicar e eu ia ser o maior pintor de meio fio desse Brasil. Cortando grama aqui, ó. E aí eles olham pro Maverick e falam, bah, esse cara é muito bom pra ficar fora da missão, ele vai pilotar sim. E o Maverick também junta a equipe e fala quem é que vai participar disso aí. E ele vai lá e fala, ó, a Fênix vai ser minha parceira e quem vai pilotar o outro caça. Daí ele olha ali pro Hangman, olha pro Rooster, lembra das palavras do Iceman e tal. E o filme joga a câmera ali no Hangman porque ele é o piloto mais habilidoso, só que ele acaba escolhendo isso mesmo, o Rooster. Rooster. E aí, aquele momento de emoção, tá ligado? A curva do personagem, ele entende, ele confia no cara. Pô, essa cena é muito legal. Tanto é que eles vão entrar no caça pra começar a missão e o Rooster vai falar um negócio pro Maverick. E o Maverick fala, me fala depois que a gente pousar. Porque ele sabe que agora vai dar certo, que eles não vão morrer. Que lindo, cara! E o Hangman fica com uma cara de bunda como piloto reserva. A cara de bunda. Os caças decolam e liderados pelo Maverick, eles conseguem destruir aquela usina. Só que tem vários percalços no caminho, né? Porque eles têm que desviar de um monte de coisa, tem que passar embaixo de ponte, tem que desviar de caças e começa a perseguir eles. E numa dessas acaba acontecendo uma tragédia, que é o Maverick fazendo uma manobra muito maluca para salvar o Rooster de uma destruição. Maverick é atingido e é tido como morto, porque ele caiu com seu caça em território inimigo, então, né, deixa lá, o cara morreu. Só que assim como o Maverick salvou a vida do Rooster, agora o Rooster vai salvar a vida do Maverick. Indo contra as ordens de seus superiores, o Rooster volta e consegue destruir um helicóptero que ia acabar com a vida do Maverick. Na sequência, ele também é atingido e acaba sendo obrigado a ejetar. E aí ficam os dois, Maverick e Rooster, na neve, em área inimiga, sem ter o que fazer. A gente tá fudido! E ali o Maverick também demonstra toda a sua gratidão ao Rooster,
empurrando ele no chão e dando um soco nele. Afinal de contas, ele fica meio pistola porque o garoto voltou pra salvar a vida dele. E aí tem uma discussão sobre quem salvou a vida de quem. Isso é muito bom. I saved your life! I saved your life! That's the whole point! Fugindo ali pelo território inimigo, eles acabam avistando um F-14 inteiro. Assim, inteiro porque é um avião muito velho e eles não sabem se está funcionando ainda, mas eles resolvem ir lá testar. Só que tem um problema, meu amigo, porque a pista ali de decolagem está completamente esburacada, parece uma BR-116 da vida. E como é que vai levantar o voo assim? Com habilidade, porque o Maverick, de alguma maneira, ele tá acostumado a empinar moto, a gente já viu ele pilotando muita moto aqui, então ele empina esse avião, ele decola e os dois começam a escapar de território inimigo, mas eles são perseguidos. E ali começa uma grande batalha nos ares entre esses dois, num Celta, e outros pilotos em aviões importados, coisas chiquérrimas, super bem equipadas. Só que aqui a habilidade desses pilotos brilha e eles começam a conseguir se virar contra esses aviões muito mais avançados tecnologicamente. E aí é um show de técnica, de pilotagem e técnica de direção, porque essa cena é maravilhosa de linda. Eles conseguem derrotar 2 caças, só que tem mais um vindo ali com sangue nos olhos. E aí tem um problema, né? A munição do F-14 acaba. E nesse momento o Maverick começa a falar com o Rooster, já chorando, com os olhos marejados, e ele se desculpa, porque ele percebe que eles vão morrer, eles não têm mais o que fazer. E eles não conseguem ejetar também, porque o bagulho não funciona, eles puxam, tá travado, sabe, a velharia, é um museu, aquilo lá, e eles começam a meio que entender, vamos morrer, não tem o que fazer. Só que nesse momento aparece o Han Solo, isso mesmo, o nosso querido Hangman aparece lá e salva a vida dos dois. E como um bom babaca, tripudinho em cima, né? Fala, se não fosse eu, você tava fudido, né? Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your savior speaking. E aí todo mundo comemora, eles pousam, a gente fica feliz, a gente adora o Hangman, a gente adora o Rooster. Cara, que final maravilhoso, que filme alegre, que filme fácil de indicar, meu Deus. E esse filme podia terminar na alegria ali em cima daquele porta-aviões e tal, mas não, porque tem que ter aquele rabicho do romance, né? Assim como o original tem romance, aqui também tem. A gente nem falou muito sobre isso, mas durante todo o filme, o Maverick fica nesse romance com a Penny, vai na casa dela, dá beijo na boca, sai da casa e tal, e aqui no final eles se encontram para dar um último voo juntos. E muita gente pensa, essa cena é desnecessária, não precisava estar no filme esse voo final. É claro que precisava, porque o Tom Cruise tinha que ter um momento em que ele está correndo mais risco de vida. Então aqui, entendeu? Ele tinha que ter esse momento em que ele está pilotando e pode morrer por sua própria culpa. É por isso que essa cena está aqui. Desejo de morrer. Top Gun Maverick foi lançado em 2022 e não teve aquele início bombástico, mas curiosamente esse filme conseguiu conquistar quase 1,5 bilhão. Fez uma bilheteria que ninguém acreditava que faria. Nem o executivo mais otimista da Paramount acreditava que o filme podia chegar a essa cifra, né? E reza a lenda que o Tom Cruise foi muito importante para isso, porque como esse filme foi concluído durante o período de pandemia, ele sofreu vários adiamentos. E dizem que chegou a se cogitar um lançamento direto para streaming, coisa que o Tom Cruise foi totalmente contra. Isso são boatos, obviamente, nada confirmado. Ok. Mas, de fato, esse filme ter feito 1,5 bilhão nas bilheterias é muito surpreendente e foi muito legal ver a jornada dele nos cinemas. Foi um filme que ficou muito tempo nas salas, as pessoas iam recomendando ele, o boca a boca foi muito forte, quem assistia recomendava para outras pessoas, essas pessoas iam, isso foi acontecendo e esse filme ficou meses e meses nas salas. Sabe por que o boca a boca foi tão bom esse filme? Por quê? Porque ele é muito bom, esse filme é muito fácil de recomendar para qualquer pessoa, tá ligado? Ele foi um sucesso de crítica, foi um sucesso de público, todo mundo gostou. Sempre tem um babaca ou outro que vai achar pelo em ovo pra falar mal do filme. Mas, essencialmente, esse filme aqui, cara, ele é quase perfeito. É muito forte. E é muito bom em tempos de filmes de herói, onde tudo é feito num fundo verde, onde todos os personagens parecem ser de borracha, que a gente tenha um blockbuster como esse, pra fazer muito mais dinheiro, pra fazer muito mais sucesso e pra mostrar pra gente que um filme blockbuster, esse filme feito pra massa, esse filme que é pra todo mundo assistir,
assistir, ele não precisa seguir esse modelo que hoje em dia todo mundo segue. Ele pode ser diferente e quando ele faz isso, ele acaba sendo muito melhor do que a média que a gente tem. Top Gun Maverick é um filmaço. E se você não assistiu ainda e pensa, mas agora eu já sei a história pelo Piuí e tal, meu amigo, você tem que assistir porque a experiência de ver essas cenas é incrível. Se você não viu no cinema, você perdeu uma experiência de vida. Mas você pode ir atrás, você tá vendo uma televisão maior e tal, num som um pouco mais alto, que você vai ter uma experiência boa também, e eu indico demais. E é óbvio que no meu ranking, Top Gun Maverick tá muito acima de Top Gun As Indomáveis, né? Não tem como ser diferente. Hoje, ontem e amanhã, sempre. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo qual você prefere, Top Gun original ou Top Gun Maverick, porque nunca se sabe, né? Vai que tem maluco no chat. E pode falar também por que você prefere Top Gun Maverick e como foi a sua experiência com esse filme, que é o que vai acabar acontecendo, já que todo mundo vai preferir ele. E não esquece de conferir os links que estão aqui na descrição, incluindo ali rede social, live do Miguel, tem muita coisa, tem o PeeWeeCast, que tem episódio sobre Top Gun Maverick e vale a pena você conferir. Tem episódio até sobre o Tom Cruise lá no PeeWeeCast.